Olá, eu sou a Emma. Me diz, os seus pais te apoiam em seus hobbies e sonhos? Ou eles te proíbem de tudo e decidem como você vai viver? A minha mãe é uma mulher muito rigorosa que controla cada movimento meu. Ao contrário do meu pai, para quem eu conto tudo, pois ele sempre me apoia. E a minha mãe é contra até de eu tocar em uma banda de rock com a Lisa, a minha melhor amiga, e considera isso um absurdo. Como é possível? Eu decidi que eu provaria a ela que isso não era apenas um absurdo, pois a minha banda favorita, a Night Guards, estava vindo para nossa cidade. E eles anunciaram que quem lhes enviasse o vídeo mais legal com sua performance, abriria o show para eles. Legal! Era tudo o que eu precisava! Eu também estava feliz com a notícia de que a minha mãe foi promovida no trabalho, o que significava que ela trabalharia mais. Viva! Ela me controlaria menos e eu poderia ensaiar o quanto eu quisesse. Mas, mesmo assim, ela conseguiu me interromper. Antes de sair em uma viagem de negócios, ela me encheu de trabalho para fazer em casa e eu só poderia sonhar em gravar um videoclipe. Trabalhei como uma escrava por 4 dias, até que a Lisa ligou me convidando para uma festa. Ela disse que haveria um monte de universitários lá e que poderíamos usar essa festa para gravar um videoclipe. Claro, eu concordei e corri para pedir permissão ao meu pai, contando a ele sobre os meus sonhos e a competição. Meu pai me apoiou, como sempre. Ele me deixou ir, mas com uma condição: ligar e pedir permissão à minha mãe. Como se fosse possível. Foi um fracasso total. Então eu menti, dizendo que eu ligaria com certeza, e eu saí sem ter cumprido a minha promessa. Seus pais te deixam ir a festas noturnas com os amigos? A festa foi divertida, fizemos uma grande apresentação e os nossos amigos fizeram um vídeo dela. Depois disso, um cara da faculdade, o Jackson, veio até mim e disse que eu era uma cantora muito legal. Eu gostei dele imediatamente. Conversamos por 2 horas, ele pegou o meu número e me pediu para dançar com ele. Algo tinha, obviamente, despertado entre nós. Enquanto eu me divertia com o Jackson, eu notei a figura familiar da minha mãe. Acontece que ela tinha voltado mais cedo e descobriu sobre a festa. A minha mãe começou a gritar comigo na frente de todos. Eu estava muito envergonhada para dizer qualquer coisa. Agarrando meu braço, ela me puxou para dentro do carro. O caminho todo, ela me repreendeu por desperdiçar o meu tempo com festas de rock e bobagens. Tentei explicar a ela que, tocando, eu aprimorava as minhas habilidades na guitarra para não estragar tudo no palco. Mas a minha mãe disse que seria melhor se eu continuasse a estudar piano. Eu estudei, só que piano não era para mim, e o rock realmente me inspirava. Mas ela nem me ouvia. Então, com medo de ser punida, eu nem me atrevia a contar a ela sobre o concurso e o clipe. Em casa, o escândalo continuou. O meu pai percebeu que eu não cumpria a minha promessa e não liguei para minha mãe, mas ele decidiu me defender e disse que a culpa era dele e ele deveria ter ligado. Ele quis contar a ela sobre o concurso, mas eu gesticulei para que ele não falasse nada agora. Depois de algumas horas, a minha mãe se acalmou, mas me puniu por desobediência, me forçando a limpar a garagem. E estava tão suja que eu poderia passar a minha vida inteira limpando. Eu fui para o meu quarto em silêncio, sem entender por que eu estava sendo punida. Eu pedi aos meus amigos para me enviarem o vídeo da festa e o editei a noite toda. No dia seguinte, a Lisa e eu enviamos o vídeo do nosso show, já editado, para a banda Night Guards. Eles quase que imediatamente escreveram que aquela foi a melhor performance de todas que eles tinham recebido e nos convidaram para, oficialmente, abrir o show deles que eles fariam em nossa cidade. Feliz, eu corri para contar aos meus pais. Afinal, vendo as minhas conquistas, a minha mãe não me julgaria e me apoiaria. Depois de assistir ao clipe e saber sobre a vitória na competição, o meu pai me abraçou e me parabenizou, dizendo que sempre acreditou em mim. A minha mãe, embora contida, também me elogiou. Então, eu pedi a eles para me deixarem abrir o show para a banda. Mas a minha mãe, como sempre, estragou tudo. Ela disse que tinha muito trabalho a fazer e o meu pai já tinha chamado um técnico para consertar o telhado no dia. Então, eles estariam tremendamente ocupados, bem no dia do show. E não poderiam me acompanhar, me levar até lá. E se eles não pudessem ir, então eu não poderia entrar naquele local, pois eu estaria desacompanhada. E eu tinha apenas 16 anos. O meu pai disse que podia adiar o reparo, mas ela continuou firme. Naquele momento, a minha paciência acabou.
e eu gritei com a minha mãe pela primeira vez, a acusando de odiar a mim e a minha paixão pelo rock. E eu corri para o meu quarto sem prestar atenção em suas palavras. De manhã eu recebi uma ligação do Jackson me convidando para um filme. Eu concordei, mas então eu olhei para trás e percebi que ainda tinha muito trabalho na garagem. Eu estava tão brava com a minha mãe e suas proibições que eu deixei tudo e fui ao encontro. Assistimos filmes, caminhamos, nos divertimos e até nos beijamos. Meu Deus! No fim do dia, ele sugeriu que começássemos a namorar. Foi tão rápido e inesperado. Nós mal nos conhecíamos. Eu me lembrei da minha mãe, das reprovações e do seu ódio por tudo o que eu fazia. E eu concordei em ser a namorada do Jackson. Eu me sentia segura com ele. Em casa, eu notei imediatamente que alguém andou abrindo as minhas mensagens no computador. Quem mais poderia ser além da minha mãe? Eu fiquei furiosa. Eu queria contar tudo a ela, mas ela me disse, como sempre, que eu saí com um cara mais velho e não limpei a garagem. Então agora eu estava de castigo por uma semana. Meu pai tentou me proteger e disse que ler as mensagens dos outros era errado. Ele estava sempre do meu lado. Mas ela também surtou com ele, dizendo que ele era o culpado pelo meu estilo de vida errado. Eu estava bem, mas ela que não se atrevesse a tocar no meu pai. Então eu não consegui aguentar. A chamei de tirana e disse que ela estava arruinando as nossas vidas. Peguei minha guitarra, minha mochila e saí de casa. O meu pai tentou me alcançar, mas sem sucesso. Eu liguei para a Lisa e contei o que tinha acontecido. Ela me deixou ficar em sua casa, até porque os seus pais estavam de férias. Talvez com o susto a minha mãe se acalmasse. Eu disse ao meu pai que estava segura, mas ainda não voltaria. No dia seguinte, eu fui dar uma volta com o Jackson. Nós dirigimos até tarde, e no final do dia vimos o pôr do sol do alto da cidade. Eu nunca me senti tão bem. Mas, aparentemente, toda aquela agitação não me fez bem. E quando voltamos para baixo, eu fiquei enjoada e vomitei no carro do Jackson. E, em vez de me ajudar, ele começou a xingar, dizendo que era o carro dos pais dele, então ele não me levaria para casa, mas iria ao Lava Rápido. Tive que ir andando até a casa da Lisa. Eu me senti tão mal e triste pelo Jackson ter feito isso comigo. Talvez eu não devesse agir assim com os meus pais? Não, era culpa da minha mãe. Com suas proibições e regras estúpidas, ela me levou a um beco sem saída. Quando eu cheguei na casa da Lisa, ela disse que os meus pais tinham ligado para ela. Eu fiquei chateada, mas o enjoo não passava. Então eu liguei para o meu pai, contei tudo e pedi ajuda. Ele me consolou e disse que voltaria logo. No entanto, ele não veio sozinho, mas com a minha mãe. Ela ficou furiosa e quando descobriu que o Jackson era o cara daquela festa, ela me levou para casa. Em casa, eu comecei a me sentir mal de novo. O meu pai me ajudou e a minha mãe pegou a guitarra e a trancou no armário, dizendo que agora eu só estudaria piano. Meu pai disse que ela estava exagerando com os seus castigos. Eles começaram a discutir e a acusar um ao outro de me mal educarem. Claro que eu fiquei do lado do meu pai, pois ele apoiava os meus sonhos, ao contrário da minha mãe. Ela era uma verdadeira tirana. A minha mãe disse que eu não ia conseguir nada sério com a música e que essas festas eram apenas uma desculpa para a minha preguiça. Eu não aguentei e disse à minha mãe novamente que ela estava com inveja de mim, pois ela trabalhava feito louca e não tinha uma vida pessoal e nem sonhos, ao contrário de mim. Se era por isso que ela me odiava, então ela deveria ter me abandonado no hospital. Então por que arruinar nossas vidas? Então ela começou a chorar e correu para o quarto. Eu fiquei feliz por ter ganho. Mas então eu notei o olhar severo do meu pai. Ele me disse que ela trabalhou tanto e aceitou a promoção só para economizar para a faculdade que eu tanto queria. Eu fiquei em choque. Era tão cara e ela disse ano passado que eles não podiam pagar uma mensalidade tão alta. Ele me mandou para o meu quarto e me disse estar desapontado com o meu comportamento. À noite, o Jackson ligou pedindo dinheiro pela limpeza do carro e a Lisa disse que a minha mãe era a culpada por tudo. Comecei a chorar e percebi que estava confusa. Eu acordei cedo, fiz o café da manhã e limpei a casa. Eu bloqueei o Jackson e pedi a Lisa para não julgar a minha mãe. Vendo o estado da minha mãe, eu sugeri que os meus pais tirassem férias e descansassem juntos. Ela me abraçou, se desculpou por ser muito rigorosa e concordou em me levar para a apresentação.
Eu prometi que eu seria mais razoável e que eu iria para a faculdade dos meus sonhos. Se inscreva no canal para não perder novas histórias. Olá, eu sou a Vicky e tenho 18 anos. Você já viveu sob o controle total dos seus pais? Você gosta quando seus velhos decidem tudo por você, tornando impossível expressar a sua própria opinião? Para mim, viver sob a custódia total do meu pai tornou-se insuportável. Assista ao vídeo até o fim e você vai descobrir como é para uma garota adulta viver com um pai tirano. Eu já tenho 18 anos e o meu pai ainda decide o que eu visto, o que eu como, com quem eu falo, onde vou me divertir, que música ouvir, onde estudar e o que fazer no meu tempo livre. Eu tinha 10 anos quando a minha mãe morreu e eu sinto muito a sua falta. É muito difícil sem ela. Ela era uma boa pessoa e uma artista talentosa. O meu sonho era continuar o trabalho dela. Infelizmente, o meu pai não compartilha dos meus desejos. Ele acha que eu deveria me tornar uma advogada. Sem o meu pai saber, eu me inscrevi na faculdade de artes. Se ele descobrir, ele vai ficar furioso. A minha amiga Júlia é a única que acredita no meu talento. O meu pai não me deixa sair com garotos, mas ele nem desconfia que a Júlia e eu somos mais do que apenas amigas. A propósito, o meu pai também não gosta da minha amiga. Ela vem de uma família disfuncional. Para evitar vê-los bebendo, a Júlia às vezes fica andando pelas ruas. Por isso, o meu pai a chama de menor sem teto. Uma noite, o meu pai brigou comigo. Ele encontrou uma carta de resposta da faculdade de artes na caixa de correio. Bem, eu não pensava descobrir que eu seria aceita na faculdade naquele momento. Aparentemente, o meu pai não sabia que não era legal ler as cartas dos outros. Sua família também invade o seu espaço pessoal. O meu pai gritava que eu iria para a faculdade de Direito de qualquer maneira e que ele não dava a mínima para os meus sonhos. Ele rasgou a carta, jogou os pedaços na minha cara e gritou feito um louco. Ele sabia que eu escreveria a Júlia sobre aquele escândalo, então ele tirou todos os meus aparelhos de mim. Agora ele decidia quando e sobre o que eu falava com a minha amiga. Foi muito frustrante, mas eu não desistiria do meu sonho. Então eu decidi fugir de casa. Eu pulei pela janela naquela noite e fui em direção à casa abandonada onde a Júlia e seus amigos iam frequentemente. Eu não consegui falar com ela sem meu telefone, mas eu esperava que ela estivesse lá. Ela ficou feliz em me ver quando nos encontramos. Eu reclamei sobre meu pai com a Júlia. Ela sugeriu que nos divertíssemos para não pensarmos em problemas familiares. Cansamos de ficar na casa e fomos dar uma volta pela cidade. Eu não ia para casa, o meu pai nem sabia que eu não estava no meu quarto. Então, eu me diverti muito com a minha amiga. Como o pessoal estava agindo fora de controle, a nossa festa terminou na delegacia. Eu estava calma, eu não tinha infringido a lei. Então, não havia nada para me censurarem. Os oficiais contataram o meu pai imediatamente. Ele me levou para casa e gritou comigo o tempo todo. Ele se distraía do caminho constantemente e eu fiquei com medo de que sofrêssemos um acidente. Além disso, o meu pai entrou no meu tablet e viu uma foto romântica minha e da Júlia. Ele ficou em choque e imediatamente me disse para nem pensar nessa relação. Quando eu cheguei em casa, tentei ficar no meu quarto, mas o meu pai decidiu continuar me dando lições. Ele invadiu meu quarto e começou a me dizer sobre a filha nojenta que eu era. Eu nunca tinha ouvido tais insultos dele. O meu próprio pai me chamou de fácil e desajustada. Você vê, eu era uma desgraça para o nome dele. No fim, o meu pai ficou tão bravo que me deu um tapa. Eu estava quase morrendo de mágoa, pois apesar de todas as discussões, ele nunca tinha levantado a mão contra mim antes. Enquanto eu chorava, ele ligou para a Júlia do meu celular e disse para ela não se aproximar mais de mim. Ele a chamou de palavras tão nojentas que eu tive medo de que a Júlia parasse de falar comigo depois daquilo. Tentei pegar o meu celular, mas o meu pai me empurrou. Ainda bem que eu caí na cama, ou eu poderia ter machucado a cabeça. Depois de terminar a conversa, ele jogou o telefone na cama e se preparou para sair do quarto. Os meus nervos não acalmaram e eu gritei para ele que seria melhor se ele morresse e não a minha mãe, então eu teria uma vida normal.
Eu achei que o meu pai fosse gritar ou me bater de novo, mas ele lentamente se virou para mim, me olhou nos olhos e disse calmamente que eu não era mais a sua filha e que eu poderia sair de lá. Então eu não era a filha dele? Legal, então eu poderia fazer o que quisesse. Se eu não tivesse mais que obedecer o meu pai, agora eu poderia me tornar uma artista. Depois de arrumar as minhas coisas e deixar um bilhete para o meu pai dizendo a ele para não me procurar, eu fui para uma cidade próxima, para a faculdade que eu sonhava há muito tempo. Agora eu moro em um dormitório com outras garotas e eu gosto de estudar. O meu pai só me ligou uma vez e eu disse que eu estava onde eu queria e não na sua faculdade de direito favorita. E ele desligou na minha cara. Mas a Júlia sempre vem me ver. Através dela, eu fico sabendo todas as notícias sobre a minha cidade natal. Às vezes, eu sinto muita falta de casa. Em sua visita seguinte, a Júlia parecia agitada. Ela me disse que o meu pai tinha sofrido um acidente no dia anterior. Ele estava bem, mas teve algumas fraturas. Depois de ver a minha amiga, eu tentei fazer as minhas coisas, mas só conseguia pensar no meu pai. Você já percebeu que uma pessoa querida pode ir embora da sua vida a qualquer momento? Eu nunca pensei que pudesse perder o meu pai tão cedo. Ele poderia ter morrido e insultos e reprovações teriam sido as últimas palavras que dissemos um ao outro. Eu sabia que eu deveria entrar em contato com ele e apoiá-lo. O ressentimento me impediu de ligar para o meu pai. Eu me revirei a noite toda, pensando que ele estava sozinho no hospital. Talvez ele estivesse com dor e precisasse da ajuda da sua única filha. Como eu tinha sido egoísta, eu decidi que, pela manhã, eu tinha que deixar todas as minhas mágoas de lado e ir ver o meu pai. Com esse pensamento em mente, eu finalmente consegui dormir em paz. Acho que sonhei com a minha infância e com a minha mãe sorrindo. Quando acordei, percebi o quanto sentia falta do meu pai. E, imediatamente, eu fui para o hospital. Antes de ir até o quarto do meu pai, eu estava mais preocupada do que com todas as provas juntas. Talvez, em qualquer outra situação, eu não tivesse vindo. Mas, afinal, o meu próprio pai estava na enfermaria e ele precisava de apoio. O meu pai parecia mal, pálido e engessado. Eu achei que ele estava dormindo. Eu estava prestes a sair quando ele chamou o meu nome. Fui até lá e ele sorriu para mim. Foi difícil para o meu pai falar, mas ele fez um esforço para se desculpar comigo por tudo, dizendo que ele tinha vergonha pelos insultos e pelo tapa. Ele disse que era controlador demais, mas ele não sabia como expressar a sua preocupação comigo de outra forma. Depois da morte da minha mãe, eu era a única pessoa que era parente dele. O meu pai só estava tentando me proteger de qualquer perigo. Ele não queria admitir que a sua filhinha tinha idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Meu pai reconhecia o meu talento como artista e disse que tinha medo de que uma profissão criativa não fosse capaz de me trazer uma renda estável. Ele não queria passar o resto da vida longe de sua filha amada e nem brigado, então ele decidiu fazer as pazes comigo, admitiu que eu era uma adulta e relaxou com o seu controle. Ele não se importava mais que eu estudasse artes e estava confiante de que eu poderia ter sucesso. Eu ouvia o meu pai e sentia as lágrimas nos meus olhos. Eu peguei sua mão e pedi desculpas pelo que tinha dito sobre ele. Claro que eu era feliz por tê-lo. Ele disse que não tinha se ofendido. O pai dele também era contra o casamento dos meus pais, mas ele fez o que o coração dele lhe disse e casou com a minha mãe. Se o meu pai não tivesse perseverado quando ele era jovem, eu poderia não ter nascido. Ele sorriu e prometeu que não interferiria na minha relação com a Júlia de novo. Nós nos despedimos calorosamente. Eu disse ao meu pai que eu poderia tirar uma folga da faculdade para cuidar dele, mas ele me pediu para não interromper as minhas aulas. Ele podia lidar com aquilo sozinho e eu tinha que viver por mim mesma agora. Quando eu voltei para a faculdade, me senti leve. Eu não pensei que me reconciliar com meu pai me deixaria tão feliz. Aparentemente, a paz na família me inspirou. Eu desenho muito, pois em breve haverá uma exposição de artistas emergentes e eu preciso mostrar o meu talento. Queria que a minha mãe pudesse ver. Ela ficaria orgulhosa de mim.
A Júlia e eu passamos ainda mais tempo juntas. Espero que tudo fique bem com ela, pois ela sempre me apoiou quando era difícil para mim. Eu ligo para o meu pai todos os dias. Agora eu conto a ele tudo o que acontece na minha vida. É bom falar com ele e ele fica menos preocupado. Agora ele se tornou muito mais próximo e mais valioso para mim. Se você gostou da minha história, por favor, curta, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Oi, sou Lily e tenho 18 anos. Você já morou com a família do seu namorado? Você seria capaz de ficar com eles dia e noite sem poder sair? Assista o vídeo até o fim e descubra como fui deixada sem moradia na universidade e tive que aprender a viver sobre regras de outra pessoa. Eu tinha acabado a escola e queria ir para uma universidade boa. Fiquei interessada numa universidade específica, na cidade onde o meu namorado mora. Toda noite, eu imaginava como eu receberia as notícias de que minha matrícula tinha sido aceita. E eu indo pro trem com as minhas malas e Eric, meu namorado, me receberia com flores na estação. Mas primeiro eu tinha que conseguir a aceitação e eu consegui. Depois disso, eu fui convidada para uma preparação do curso, que duraria mais ou menos um mês. E isso já era uma aplicação da admissão, porque esse curso aumentava muito as chances de conseguir uma bolsa de estudos. Só sobraram alguns dias para juntar tudo, e eu saí para encontrar minha felicidade. Eric, claro. Eric morava com os pais. E eu deveria conseguir um lugar no dormitório da universidade. O dormitório era bem legal, confortável, limpo e era bem pertinho da universidade. Mas eu nem tive a chance de morar lá. O gerente disse que o meu quarto tinha sido dado para um estrangeiro que não sabia nem falar nossa língua e não tinha para onde ir. Como se eu tivesse para onde ir. Você já estragou tudo? Conta nos comentários. Apesar de que a família de Eric sempre me tratou bem e eu poderia ir na casa deles a qualquer hora, mas eu estava contando com o dormitório. Ouvir isso foi péssimo. Não tinha o que fazer, então pedi meu namorado para me deixar ficar lá por um mês. Felizmente, permitiram e logo eu estava desempacotando no meu novo quarto, que não era o de Eric. Eric e eu éramos velhos o suficiente para compartilhar o quarto. Ele e eu queríamos, mas a mãe dele insistiu que eu ficasse no quarto de visitas. Contudo, a principal coisa agora é que eu tinha um teto acima da minha cabeça, e eu poderia me dedicar completamente aos estudos e não pensar nos problemas. Na tarde em que cheguei, os pais de Eric fizeram uma refeição generosa. Eu tinha que admitir, a mãe dele cozinhava muito bem, e eu já tinha decidido que iria querer algumas aulas dela no futuro. Ou a viagem longa me consumiu, ou eu estava muito nervosa pelo meu dormitório ter sido dado a outro aplicante. Mas eu comi tudo e mais um pouco. Chegou um ponto que eu fiquei com medo de ser considerada gulosa. Depois desse jantar delicioso, eu fiquei com tanto sono que eu saí correndo para a cama. Pela manhã, quando eu cheguei no banheiro, eu quase quebrei uma caneca que estava no chão perto do meu quarto, bem na porta. Eu achei estranho e perguntei a Eric sobre o que se tratava. E fiquei chocada quando ele falou que tinha sido a mãe dele que colocou lá, porque eu não tinha lavado os pratos e que ela odiava bagunça e louça suja. Era uma dica sutil, né? De primeira, eu me senti muito estranha e até ofendida. Bem, eu acabei de chegar, ainda estava me acostumando, me estressei bastante, me mudei para casa do meu namorado e estava claro que eu ainda estava mal depois de tudo isso. A última coisa que eu pensei foi em lavar a louça. Mas quando o sentimento passou, eu me senti envergonhada que eu estava bagunçando a casa de alguém, criando desconforto nas pessoas que estavam me ajudando de bom grado.
Então, eu decidi corrigir e limpar toda a cozinha. Assim, eu poderia fazer as pazes com a minha sogra e meu sogro. Foi no momento certo. Eric tinha saído e os pais estavam no shopping, e eu tinha algumas horas para fazer tudo. Graças a Deus eu consegui fazer tudinho e sentei para esperar eles chegarem. A porta abriu e a mãe dele foi a primeira a entrar. Eu a cumprimentei com uma cara de pamonha e chamei ela para ver a cozinha que eu tinha limpado com tanto trabalho. Mas, ao invés de elogiar, ela começou a gritar. Ficou completamente histérica. A mãe de Eric estava de um jeito que eu nunca havia visto, e eu pude sentir cada palavra rasgando a minha pele. Acontece que não era sobre a limpeza, mas que depois de limpar, os itens não estavam no lugar certo. Eric correu para os gritos e tentou acalmar a mãe dele, mas ela ficava mais brava do que nunca. Eu estava tão chocada, foi a primeira vez que a vi desse jeito, e eu fiquei com muito medo. Eu não sabia onde enfiar a cabeça para me esconder da vergonha e culpa. Ainda bem que as minhas aulas desse dia duraram até a noite. Quando eu cheguei, eu esperava que eles já tivessem jantado e ido para os quartos. Mas não foi o caso. A mãe de Eric cozinhou frango e estava me esperando. No jantar, ela simplesmente fingiu que nada tinha acontecido. Mas o ar estava cheio de tensão. Eric tentou deixar tudo mais leve com algumas piadas, mas só deixou tudo pior. E de repente a mãe dele disse que ia fazer uma lista de coisas que eu estava proibida de fazer na casa. Tudo isso enquanto os irmãos mais novos de Eric davam risadas. Você já esteve numa situação onde ser engolido pela terra era a melhor solução? Nos conte como aconteceu. Eu tinha que me acalmar ou eu ia explodir bem ali. Em meio às lágrimas, liguei para minha mãe e contei tudo a ela. Sobre o quarto separado de Eric, sobre a louça na porta, sobre o surto depois de limpar por várias horas e em resposta a isso eu recebi uma chuva de gritos e cuspe. Mas tinha outro problema. De todas essas preocupações, eu comecei a ter problemas acadêmicos. Eu não conseguia mais me concentrar nas matérias. As aulas entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Mamãe escutou tudo e ficou surpresa. Me apoiou e disse que eu precisava abstrair as outras coisas e me focar nos estudos, porque era pra isso que eu tinha ido pra lá, né? Eu tinha acabado de desligar quando ouvi a mãe de Eric gritar do lado de fora, me mandando sair imediatamente. Ela ouviu minha conversa pela porta e agora estava jogando os cachorros em cima de mim. Ela berrou que não ia permitir que eu falasse sobre ela e que eu era uma vagabunda que devia a ela por tudo e por ter me dado um teto e comida de graça. A família inteira veio ver a gritaria. E Eric tentou me defender, mas então sobrou pra ele. A mãe dele logo disparou. Ou eu ou ela. Como eu poderia deixar ele fazer essa escolha? Pra quê? Eu só juntei as minhas coisas. Eu tava tão triste e com o coração pesado. Por um lado, eu me sentia envergonhada. Do outro, apesar de saber que eu tinha culpa, eu não merecia ser tratada assim. Eu era tão culpada que ela poderia simplesmente me humilhar desse jeito na frente de todos. Ah, querida, me poupe, né? Algumas horas depois, eu estava na estação de trem com a minha mala. Eu decidi me dar uma folga da universidade para organizar a cabeça e decidir como eu ia continuar morando. Ir para casa me fez bem. Só aí eu percebi como é importante ter um lar, onde você é amado e as pessoas te esperam de verdade. Mas os dias de descanso passaram bem rápido e eu tive que voltar. E eu não queria voltar. Primeiro, eu tinha que achar um novo lugar para morar. Não dava mais para ficar na casa do Eric. Segundo, Eric nunca mais deu notícias dele. E eu comecei a pensar o pior. Ele tinha me deixado? Talvez a mãe dele gritou com ele e o mandou nunca mais falar comigo. E se fosse isso, por que eu voltaria para aquela cidade e ir para a universidade? Enquanto eu pensava sobre isso, a campainha tocou. Eric estava lá. Ele me deu um buquê de flores e pediu perdão por todo aquele conflito. E disse que ele iria cuidar de mim e iríamos morar juntos. Meus pais logo apoiaram ele e prometeram ajudar com dinheiro.
E acabou que os pais de Eric também não se importaram de vivermos longe deles e prometeram ajuda com dinheiro também. Nós logo achamos um bom apartamento, foi muito rápido e era maravilhoso. Eu estudei, então fui pra casa, cozinhamos juntos, conversamos a madrugada inteira e assim foi por vários dias. Então, do nada, a mãe de Eric apareceu na nossa porta. Ela pediu perdão sobre o que tinha acontecido e prometeu vir visitar. Caiu um peso das minhas costas que, meu Deus, sabe? Eu ainda precisava conversar com ela caso ela virasse minha sogra de verdade no futuro. Conta pra gente, você gostou da história? Deixa um like e se inscreva no canal. Ah, e se você tocar no sininho, você não perde novas histórias. Desejo que você alcance seus objetivos e consiga lidar com todas as pessoas no seu caminho. Tchau!